Qual é a grande verdade sobre a questão do Carrefour? Houve racismo? Não houve? O que vão acontecer com cada um daqueles na questão espírita? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vocês me perguntaram 75 vezes, pelo menos, eu vou falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos humanos prediletos. Se você é um humano raiz de espiritismo, não sei se isso fiquei bem, deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Lembra sempre de comentar um oi, eu tô aqui, oi Edu, qualquer coisa assim, para dar um engajamento no vídeo, né? E verifica se você está inscrito nos meus 3 canais. Espiritismo Raiz, veja se você tem coragem, a minha vida em si, está tudo tão aqui em cima. Bom, essa questão do Carrefour, eu vou ser bem direto, né? Porque vocês sabem que eu sou direto. Primeiro, assim, eu acho que o racismo existe no Brasil, existe, bem menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, sem dúvida alguma. Porque nos Estados Unidos eu já fui maltratado por negros, porque lá o racismo é agressivo de todos os lados, um absurdo, né? Porque não é crime, então o cara pode falar o que ele quiser, né? Então ocorre mesmo isso. Infelizmente ainda mostra um grande primitivismo, né, da parte das almas. Não é porque está num país rico, vocês percebem isso, né? Não é porque está num país rico que é um espírito evoluído, não, pelo contrário. Um espírito que pensa assim é um espírito primitivo ainda. E a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente, aquele que hoje não gosta de negro ou aquele que não gosta de branco, como nesses casos que eu já fui, vamos dizer, maltratado na Califórnia, até em outros lugares também. Essa é a questão, né? É um pouco espalhado isso. Maltratado mais ou menos, né? Porque eu também não vou deixar ninguém maltratar. Mas a pessoa foi rude comigo e eu percebi, depois conversando com os espíritos, que as pessoas são assim. Não, uma vez em Las Vegas a mulher foi muito rude comigo. Nossa, agora que eu lembrei disso. Então, existe realmente muito mais em países como os Estados Unidos. E o que acontece com pessoas assim? A pessoa que não gosta de negro vai se encarnar negra na próxima encarnação. Entendeu? A pessoa que não gosta de branco vai reencarnar branco na próxima reencarnação. A pessoa que não gosta, não gosta do Canadá de jeito nenhum, vai reencarnar no Canadá, que é um ótimo lugar, né? Não adianta forçar, não adianta você falar assim, ficar o dia inteiro falando, não gosto do Canadá, para reencarnar lá que não vai funcionar. Realmente precisa ter raiva, né? E obviamente que também a pessoa vai reencarnar com as coisas necessárias na evolução dela. Então nem sempre é bom reencarnar em um país se você não vai ter os recursos necessários, né? Mas o fato é que existe o racismo no Brasil, existe, sim, em menor grau, obviamente, do que, por exemplo, em muitos lugares como a Argentina. Eu ia para a Argentina antigamente e tinha uma balada lá. Hoje eu não faço mais balada, né? Depois que eu conheci o espiritismo, minha vida mudou. Mas eu saía muito de balada. Então eu já vi isso acontecer em alguns países. Na Argentina eu vi um cara, meu amigo, quer dizer, meu amigo não, perdão. Aqueles que têm mais cara de índio, eles não podem entrar na balada. Olha o nível do preconceito dos caras. Eles simplesmente falam assim, você não entra aqui. Na Rússia, eu tava com um amigo meu em Moscou, a gente foi numa balada, a mulher não deixou o cara entrar, porque ele era moreninho, entendeu? Então, complicado, né? A gente percebe que o racismo existe muito fortemente no resto do mundo. No Brasil, graças a Deus, bem menor. Mas ainda tem pessoas que pensam de forma errada, com certeza. Mas agora vamos para a questão do Carrefour. Eu não acho que aquilo foi racismo, e eu vou explicar por quê. O cara que... Bom, primeiro, assistam até o final. Primeira coisa, o erro da empresa de segurança foi gigantesco. E esse é o problema do Carrefour, que a gente já viu que teve o caso da cadelinha, que foi um absurdo. Teve o caso do cara que morreu, que eles colocaram um guarda-chuva, um guarda-sol, sei lá, e deixaram o corpo lá. Que são casos assim que demonstram um desrespeito absurdo, extremo. Mas isso eu não acho que é culpa do Carrefour, mas é burrice deles, claro. Porque como essas empresas elas começam a ficar muito grandes, elas perdem um pouco o controle das situações. Então eles com certeza não querem se preocupar com segurança. Então é assim, faz aí umas cotações e fecha com a empresa mais barata. Então eles pegam todos os Carrefours, deve ser assim, terceiriza e fecha com qualquer porcaria de empresa de segurança. E a gente está vendo no que dá. Empresa de segurança porcaria numa empresa séria como um supermercado, dá esse tipo de problema. Então, obviamente, que o Carrefour já está na hora, depois de 3 eventos desses, se desgastou demais a imagem. Deveria montar lá um departamento que fizesse uma apuração antes de contratar qualquer empresa de segurança, ver se eles tinham curso e tudo mais. Porque, obviamente, que os caras que mataram esse cara não eram seguranças mesmo, né? Porque não tinham treinamento nenhum, pelo visto, agiram com uma agressividade extrema. Não podiam ter feito aquilo daquele jeito, obviamente, né? São criminosos, na verdade, porque não você mata um cara
por causa de motivos assim. Isso é um absurdo, né? Não se mata por nenhum motivo, mas eu quero dizer assim, demonstra que os caras, além de burros, eram totalmente despreparados, né? Porque pelo jeito eles não fizeram de propósito, mas como eles não sabem nem o que estão fazendo, fizeram coisas erradas. São criminosos, né? Porque quem agride daquela forma sabe que pode ser que ele mate alguém, né? Sabe que não é uma coisa sutil. Então começa essa questão aí. O Carrefour está errado de contratar qualquer porcaria. Os seguranças estão errados porque agiram de forma errada, né? Então todos esses dois terão suas penalidades espirituais, obviamente. Talvez as pessoas do Carrefour nem tanto, porque eles não fizeram isso com essa intenção. Quando eles contratam uma empresa de segurança, eles pensam que a empresa vai funcionar bem. Porque, por exemplo, em muitos países pode até funcionar. E o Carrefour tem tudo quanto é lugar. Eu já vi em tudo quanto é lugar no mundo, né? O Carrefour tem no Japão, tem no mundo inteiro. Então, assim, acho que tá na hora do Carrefour parar e pensar, pô, vamos montar um departamento aí para poder contratar realmente empresas de segurança locais para que não ocorra esse tipo de bagunça que aconteceu, né? Então começa daí. Obviamente que esses dois homens vão pagar espiritualmente por isso, porque eles com certeza eles calcularam, eles sabem, não é que calcularam, eles sabem que ali na ação deles eles poderiam ter trazido esse dano para o cara, né? Então é difícil. Embora tenha aquela questão, os caras estavam nervosos e coisa e tal. É óbvio que isso é amenizado, mas não é que isso vai também se perder, né? A dívida do cara vai apagar. Não. Isso é amenizado porque o cara estava nervoso, coisa e tal. Se a justiça do mundo é assim, tem algumas atenuantes, algumas agravantes, a justiça do mundo espiritual ainda mais, né? Porque é a justiça verdadeira. Então, como não foi premeditado e tal, isso diminui, mas mesmo assim eles mataram um cara, né? Isso vai acarretar numa expiação, obviamente. Sem motivo, vamos dizer assim. Não teve motivo para eles fazerem isso, né? Aí é ainda pior. Porque é claro que, vamos supor, Joãozinho, ele descobre que o Marcelinho estuprou a filha dele. Ele vai lá e mata o Joãozinho. Ele tá certo? Não tá certo. Porque a gente sabe que tem várias coisas que acontecem na questão espiritual, né? Mas, vamos dizer assim, frente à situação que aconteceu, é muito mais difícil ele se controlar do que um cara que está agredindo alguém no supermercado, vocês estão entendendo? Então, obviamente, que a expiação dele vai ser menor, é claro, vai ser diminuída a expiação dele. Não vão jogar nele a mesma expiação do outro cara que bateu até matar o outro, né? E segurou ele no joelho e sufocou. A gente já viu quantas pessoas não viram essas mesmas questões acontecendo nos Estados Unidos recentemente, que o cara enfiou o joelho lá, o policial, e matou o cara, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. É uma questão que, de fato, precisa ser trabalhada melhor, tanto na questão da segurança do Carrefour, mas para a gente poder compreender, usando de exemplo, né, essa questão, para a gente refletir sobre a parte espiritual. Então, obviamente que nenhum dos nossos atos, não importa se é um ato simples ou se é um ato complexo, se é um ato um pouco agressivo ou se é um ato muito agressivo, se é jogar um lixo na rua ou se é jogar um caminhão na rua de lixo, tudo isso daí vai lá para nossa conta corrente. Tudo isso, qualquer coisinha fica registrado. E aí a gente tem a nossa conta para pagar. Deus é justo, né? Deus é muito justo, na verdade. Por que vocês acham que alguém, por exemplo, é morto e torturado? Óbvio que Deus não vai permitir que isso ocorra se não teve uma ação pregressa que gerou aquilo ali. Então qual é a melhor, qual é a mais justa forma de um estuprador pagar seu débito? Sendo estuprado, né? De um assassino pagar seu débito? Sendo assassinado. Um torturador pagar seu débito? Sendo torturado. Não é que Deus é vingativo e fica lá, não, vamos vingar desses caras. Não. Isso acontece porque quando uma pessoa comete uma falta, né, frente às leis de Deus, ela tem que passar por um processo igual, para o Espírito dela entender que isso não deve ser feito. Então aquele cara que bateu, vamos dizer assim, torturou, ele vai ser torturado em outra encarnação para ele ver que aquilo é errado e aquela alma dele criar o trauma. Lembra aquela história que a gente fala aqui, que eu falo, né, eventualmente, que, por exemplo, às vezes o cara morre de medo de altura. Só que aí você vai falar assim, então o cara morreu, por exemplo, sendo empurrado por alguém. Isso era meio normal antigamente, né? Os caras iam lá e empurravam o outro lá do penhasco e coisa e tal. Não, às vezes era ele que matava. Então vamos supor, vamos criar uma história fantasiosa, né? Fantasiosa não, mas uma história, uma suposição.
O Joãozinho vai lá e empurra os caras do monte. O que acontece quando ele morre? Quando ele desencarna? Ele vai ficar lá no umbral, sofrendo pra caramba, e na cabeça dele, ele vai ver os caras sendo empurrados por ele, e ele vai sentir exatamente o sentimento de desespero das pessoas, e depois que os caras caírem, ele vai sentir a dor que eles sentiram, entendeu? Isso vai ficar por anos. Vocês acham que é beleza? Não é, a justiça lá não é a justiça brasileira não, viu? E nem a americana, é pior. Então, tipo assim, isso que o cara causou, ele vai sentir na cabeça dele durante anos. Inclusive isso está no livro de André Luiz. Tem um livro, acho que é Os Mensageiros, que eles chegam, não é Os Mensageiros. Eles chegam lá e tem uma forma, assim, com vários espíritos dormindo, só que eles estão dormindo em pesadelos. Aí eles fazem uma prece, alguns deles acordam, saem correndo, outros querem ajuda, mas por quê? Eles estão naqueles pesadelos porque eles tiveram uma vida ruim, fizeram mal, e aquilo ali é a parte da expiação deles. Então são pesadelos que não acabam, entendeu? Aquele que assassinou, fica vendo os assassinatos dele. Aquele que abusou de pessoas, por exemplo, que, sei lá, abusou de 5 mulheres, ele vai ficar sentindo o que as mulheres sentiram durante esse período. Então é algo que, tipo assim, justo, no meu ponto de vista, mas bem assim, pesado, né? Então isso acontece de fato e vai acontecer com todos que cometem as falhas, inevitavelmente. Não tem nenhuma falha que ocorra na nossa vida que não seja registrada para depois a gente ter que pagar por isso. E é por isso que nós temos vidas tão difíceis. Ontem mesmo eu estava passando, nessa semana, eu vi uma fila gigantesca. Os espíritos me falaram, são pessoas que estão procurando emprego. Por quê? Porque o desemprego está muito alto, não sei o quê, aí tem gente que não tem o que comer, tal. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Eles falaram, é lógico, onde vocês estão na Terra é um planeta de provas e expiações, de pessoas que fizeram muito mal. Então essas pessoas que agora são inocentes, pessoas que na verdade só querem saber de trabalhar, não querem prejudicar ninguém e tudo, só tem boas intenções, são pessoas boas, elas estão sofrendo as ações anteriores delas. Quando elas enganaram os outros, passaram as pernas e fizeram coisas ruins, agora elas estão sofrendo a consequência disso, entendeu? Então faz parte. Agora tem uma coisa aqui para finalizar. O cara não era fluxicheiro, né? O cara tinha passagem por porte de arma, por agressão. O cara ficou foragido da polícia, o cara que foi morto pelos seguranças. Obviamente que bonzinho o cara não era, para ter uma ficha tão extensa dessa. E tem mais algumas outras coisas, né? E quem começou a briga foi o cara. Ele que deu uma porrada na cara de segurança. E me parece, pelas histórias, que ele agrediu um cara lá na porta. Lá, ele agrediu a caixa, entendeu? Então era um cara violento, folgado, que começou uma agressão, foi bandido, se não era, foi, porque ficou foragido e andou já com porte de arma, andou com arma, sem ter porte. Então assim, o que a gente não pode acreditar é do jeito que a mídia fala as coisas. Como é que eles falam? Ai, jovem negro morre não sei aonde. Fica parecendo que o cara tava lá, aí o segurança falava, vamos matar aquele cara que ele é negro. Pá, dando porrada. Não foi isso que aconteceu. Isso é mentira. Eles fazem isso para se promover. Políticos fazem isso para ganhar votos, para ganhar mais seguidores, né? Então vamos acordar para isso. Isso não, eu acho que não tem nada a ver com a questão de ser negro. O que aconteceu foi, estava no supermercado, o cara arrumou uma confusão, parece que agrediu a caixa. Se não agrediu, deve ter sido muito agressivo pelo jeito que ele era, né? Aí os seguranças levaram lá para a porta, chegou, deu um murro na cara do segurança. Olha só, pensa na consequência nisso. O cara está sendo levado pelos seguranças, aí ele vai lá e dá um murro na cara do segurança. E contra 2, burro ainda, né? Burro pra caramba, porque obviamente que ele apanhou, porque tinha 2. Aí os caras ficaram com muita raiva e descendo o pau no cara e o cara morreu. Então é isso. Todo mundo errou, no meu ponto de vista, todo mundo foi burro e obviamente que faz parte. Mas eu acho que isso não tem a ver, quer dizer, faz parte terrível, né? Mas faz parte. Mas eu acho que isso não tem a ver com o fato da cor, não. Só que a mídia pega e distorce tudo, entendeu? Complicado, né? Muito obrigado, pessoal. Hoje tem live, fica ligado aí e até a próxima.